Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e hoje nós fechamos os últimos capítulos da carta de Paulo aos Romanos, então capítulo 14, 15 e 16. A gente fecha todos eles hoje. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Paulo termina a carta para os judeus, os gentios, ou seja, os cristãos de Roma, falando algumas questões muito importantes. A primeira delas é em relação àqueles que são mais débeis, mais fracos, mais frágeis na fé. E ele acha que nós precisamos ter cuidado para com estas pessoas. Por quê? Paulo enxergava essas pessoas em dois aspectos importantes. Essas pessoas, elas tinham bastante dificuldade em aceitar determinados tipos de alimentação. E, em segundo lugar, porque estas pessoas tinham alguns dias como dias muito especiais. Então, o que nós temos aqui são considerações de Paulo para com essas pessoas, no sentido de que elas deveriam ser levadas com um pouquinho mais de cuidado. Algumas pessoas entendiam que a alimentação e os dias santos deveriam ser aqueles trazidos, tratados pela legislação. O que significa dizer isso? Significa dizer que aquilo que a regra, a lei lá na Torá dizia que era, por exemplo, animal imundo, era em verdade para eles considerado como animal imundo. Então a alimentação era importante nesse sentido. Por outro lado, a observância de alguns dias. Paulo ele leva mais em consideração a questão da alimentação, porque lembrem-se, nós estamos falando de pessoas que estão vivendo entre os gentios. Se eles estão vivendo entre os gentios não tinham estes hábitos de cuidado com carne, cuidado com alimentação, jeito disso, jeito daquilo. Eles não tinham esse cuidado. Por quê? Porque não fazia parte da vida deles, da regra deles, e sim da regra dos judeus, das leis dos judeus. Então havia um hábito bastante comum entre o povo daquela época, naquela região toda, a de se matar animais, sacrificar esses animais para as divindades e fazer uma festa onde todos comiam e bebiam, utilizando-se então a comida e a bebida em honra destes deuses. Isto era um costume que escandalizava os judeus. Por quê? Porque a carne estava consagrada para os deuses. Em muitos lugares, eles inclusive chegavam a vender esta carne. Esta carne era vendida nos hoje nós chamamos de açougue, mas nas casas de comércio daquela época. Então os animais eram consagrados, os animais eram vendidos ou eram utilizados em banquetes, em festas, em honra a esses deuses. Algumas pessoas entendiam que comer este alimento, se eu como, eu oro ao Senhor, eu agradeço pela comida, eu consagro a comida para mim, né? Faço essa consagração de mim mesma, consagrando o alimento a Deus e a como, mesmo que ela tenha sido morta e tenha sido consagrada aos deuses, isso não faz a menor diferença. Por quê? Porque Deus é poderoso.
E se Deus é poderoso, né, ele está, em verdade, limpando, ele está descontaminando este alimento. Mas isso não era assim para os judeus, porque eles cresceram, a vida toda deles, a dos pais e dos ancestrais, sempre teve em consideração que o animal tinha que ser puro, ele tinha que ser morto de uma determinada forma, não podia se comer o sangue tinha que ser separado, né? O animal não podia ser consagrado a outros deuses, o animal tinha que ser consagrado a Deus. E aí o animal kosher, o animal puro, o animal santificado, então, desta forma, consagrado desta forma, poderia ser comido. Caso contrário, ele entendia que ele estava se colocando numa posição errada diante de Deus e, portanto, ele poderia se escandalizar. Mesmo que ele não comesse, mas vendo um outro irmão comer, ele acharia então ruim. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando para aqueles que acham ruim comer? Não, ele está falando para aqueles que comem sem maiores preocupações. Por quê? Para ele não tinha problema nenhum. Entretanto, a partir do momento em que ele estava comendo algo que foi consagrado a um outro, uma outra divindade, aos deuses, enfim, né? Ele poderia estar escandalizando alguém cuja fé era mais fraca. E, portanto, ele poderia trazer problemas agora para esta pessoa. Então, Paulo diz, gente, cuidado. Cuidado porque ele é fraco, ele é frágil. Então, se você faz isso e para você não tem problema, cuidado quando você faz isso diante de outras pessoas ou com o conhecimento de outras pessoas, porque para estas pessoas isso pode significar algo proibido. E isso vai atingir a fé das pessoas, porque elas estão fragilizadas, elas não são tão fortes assim quanto você, que vê que a comida não tem a maior importância, ou a menor importância. Então Paulo entendia isso, mas Pedro também entendia isso. Se vocês lembram, quando nós falamos de Atos, e você leu lá em Atos, num determinado momento, Pedro está na casa de um curtidor e ele tem uma visão de um lençol trazendo, né, descendo, trazendo animais impuros, puros, misturados, e uma voz que lhe dizia, mata e come. E aí Pedro se insurgia dizendo, mas Senhor, eles são impuros, como é que eu vou matar e comer? Ele está fora da regra. E a voz insistia, tu mandando, mata e come. Se eu estou dizendo que é puro, não faça impuro aquilo que eu purifiquei. Então Pedro entendeu isso, porque ele teve esta revelação diretamente do Senhor. Paulo entendeu isso, porque ele tinha esta ideia, ele ouviu isso de Pedro e entendia isso. Paulo era forte suficiente para entender que não existe puro e impuro, existe alimento que Deus dá graciosamente para nós. Mas algumas pessoas não. Então, Paulo dizia, não escandalize, não provoque estas pessoas, porque elas podem cair da sua fé, ou seja, elas podem fraquejar ainda mais. E aí você vai ser responsável pela queda delas, você vai ser responsável por esse fraquejar delas, correto? Então, esta a posição agora em relação aos chamados fracos. Né? Para reforçar esta ideia toda, Paulo nos dá algumas passagens importantes. Então vejamos lá. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Se vivemos para o Senhor vivemos. Se morremos,
para o Senhor morremos. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Significa dizer, meu amado, que não é você que vai dizer quem morre, quem vive. Que não é você que vai dizer para as pessoas se elas estão certas ou erradas. Não é você. Mas então quem é, Eleni? É o Senhor. Porque em vivendo, vivemos para o Senhor. Em morrendo, morremos para o Senhor. Ou seja, a nossa vida, ela tem um único objeto de nós darmos prestação de contas, de nós prestarmos contas. O único que nós devemos prestar contas é o Senhor, mais ninguém. Então eu não vou dizer para você se você está certo, se você está errado, achando que se eu estou comendo carne, se eu deixo de comer carne, eu estou certa, eu estou errada. Né? Ninguém julga ninguém. Ninguém julga ninguém. Principalmente aquele mais fraco. Não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Porque o meu comportamento, ele pode escandalizar, ele pode pôr um tropeço na vida da pessoa. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai acabar pecando, essa pessoa vai acabar se separando de Deus, essa pessoa vai acabar se desgarrando. E aí a responsabilidade é sua, porque você pôs o tropeço, porque você colocou um escândalo. Né? Ai daquele que escandalizar um destes pequeninos, diz a palavra do Senhor. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Nenhuma coisa é imunda. Paulo está dizendo isso. Mas se alguém a tem por imunda, então para este é imunda. Se eu estou comendo a carne e eu não acho imunda, eu não acho imunda. Mas se alguém está comendo alguma coisa, ou se alguém está presenciando alguma coisa e ela acha que é imunda, então para ela é imunda. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Gente, não é comer nem beber. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Paulo já descreveu isso tudo no Espírito Santo, porque nós vivemos hoje com o auxílio do Espírito Santo. Mas é errado o homem comer com escândalo. Não está errado para mim. Mas se estiver errado para alguém, eu não devo fazê-lo diante desta pessoa, porque eu estaria escandalizando esta pessoa. E esta pessoa é fraca e ela não consegue entender a diferença. E eu estaria colocando um tropeço. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Se eu aprovo uma coisa e se eu estou aprovando algo e isso não me condena, bem-aventurada de mim. Mas, diz Paulo, aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Esta é a diferença. Amém? Então, tanto para mim, quanto para aquele que está lá. E ai de mim, se eu fizer tropeçar um desses pequeninos, porque ele é fraco na fé. Então, Paulo diz, cuidado com isso. Cuidado e preste atenção para você não cair numa situação que é uma situação depois que vai envolver a salvação das pessoas. Pois Paulo começa a falar sobre Cristo. Veja que ele está falando do meu modo de ser. A última parte da carta é sobre o modo de viver cristão. O modo de viver cristão, ele se pauta no padrão de Deus. A gente viu isso no vídeo passado. É o padrão de Deus. Não é outro padrão, senão o padrão de Deus. Entretanto, nós temos um exemplo. Um exemplo que veio aqui, um exemplo que viveu entre nós, um exemplo que nos mostrou como fazer. Então eu não estou fazendo às cegas. Eu não estou fazendo o que eu acho que está certo. Eu estou fazendo aquilo que
foi demonstrado que é a maneira correta de se fazer. Então eu tenho um exemplo para seguir? Tenho. Qual é o exemplo que eu tenho para seguir? Cristo. A atitude de Cristo sempre colocou em primeiro lugar a vontade de Deus. Antes de qualquer coisa, antes da vontade dele. O que é que valia para Cristo? A vontade de Deus, que é santa, soberana e perfeita. Santa, soberana e perfeita. A vontade de Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, o que é que Jesus colocava como prioridade? Prioridade é Deus. Segunda, os outros. Os seus interesses estava em observar o interesse das pessoas, a necessidade das pessoas. O que as pessoas precisam? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance para que as pessoas estejam bem? Para que as pessoas entendam a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, a mensagem de vida eterna? O que eu posso fazer? Eu vou olhar o interesse das pessoas, a necessidade das pessoas. E eu vou agir antes em relação a esta necessidade. Não a minha, mas a delas. Cristo considerou todas as pessoas. Não interessava quais as pessoas. Não interessava se ela era uma mulher, se ela era gentia, se ela era uma criança, se ela era um doido, se ela era um fora de juízo, um endemoniado, se ela era um judeu, se ela era... Não interessa quem ela era. A pessoa não interessa, porque não haverá discriminação. Deus não faz acepção de pessoa. O que quer dizer que Deus não faz acepção? Deus não faz distinção de pessoas. Pessoas são pessoas. E as necessidades delas são necessidades. Entretanto, veja lá. Jesus fala isso uma vez para uma mulher, né, que veio falar da sua filha endemoniada. Ele disse, primeiro a casa, depois os cachorrinhos. Lembram disso? Primeiro os judeus, depois os gentios. Por que cachorrinho? Nossa, que palavra forte! É que na época, os gentios, eles eram chamados cachorros, cachorrinhos. Né? E você lembra o que a mulher falou? Senhora, é verdade. Primeiro os donos da casa, depois os cachorrinhos. Entretanto, porém, contudo, até os cachorros comem da migalha. E aí Jesus disse, aqui tem fé. Aqui eu encontrei uma fé que eu não encontrei na casa. Nos donos da casa não tem tanta fé quanto o cachorrinho tem. Primeiro ele foi aos judeus? Foi. Depois os gentios. Mas ele nunca deixou de fazer alguma coisa por eles. Nunca. Ele deixou claro a sua missão. A minha missão é esta. Esta é a minha missão. Entretanto, eu vou fazer também. E ele salva também? Salva. Ele salva. Ele também traz conforto a todos os outros. Ele vai primeiro à casa e depois aos que não são da casa, os gentios. Mas ele acolheu a todos. Menos quem? Menos quem não quis ouvi-lo. Menos quem o afronta. Né? Então nós devemos fazer assim, claro, sem distinção, sem acepção de pessoas. Não tem judeu, não tem gentil, não tem esse é da minha igreja, aquele não é da minha igreja. Se eu tenho que ajudar, se ele não é da minha igreja, paciência, eu posso ajudar, ele está em necessidade, então farei. Eu farei. Primeiro eu coloco a vontade de Deus sobre todas as coisas, porque é Deus sobre todas as coisas. Depois, aquele que está aqui comigo, que é o meu
próximo, seja ele samaritano ou não. Então, com isso, Paulo se despede. E Paulo aproveita a carta dos Romanos para falar sobre a sua vida, sua trajetória, o seu ministério. Ele faz um resumo. Eu não vou trazer este resumo aqui, porque a gente já viu muita coisa disso quando nós falamos de Atos, a gente falou muito disso, a gente já deu todas estas indicações. Tá? Então, já é uma coisa vista, estudada e discutida. Então, nós temos aí todo o resumo da vida de Paulo. Paulo saúda todos os seus amigos com os quais ele tinha comunhão, ele dá nome a todos eles, ele diz fulano, beltrano, ciclano, todos eles, tá? E aí, para fechar a carta, ele dá 3 recomendações. Ele ainda, no final de tudo, ele ainda dá 3 recomendações. Ele diz para nós, cuidado com o ensino distorcido e o ensino corrompido. Amado, cuidado. Se você fica sabendo de algum ensino, se você fica sabendo de um ensinamento, vá na Bíblia. Se estiver ali, se estiver na palavra de Deus, ok. Cuidado com interpretação errada. Cuidado com heresia. Cuidado com desvirtuamento, com uma interpretação errada da palavra de Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. É por isso que todas as vezes que nós começamos um vídeo, eu peço para que você ore pedindo a Deus entendimento, conhecimento, sabedoria e discernimento. Nós precisamos disso, porque nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine. Não sou eu, não é o pastor, não é outro mestre, não é outro professor de escola bíblica dominical, não é. Quem te ensina necessariamente tem que ser o Espírito Santo. Se qualquer destas pessoas falar alguma coisa que não está na Bíblia, duvide, não acredite, vá atrás, procure, peça ao Senhor, peça ao Espírito que te ensine. Porque Ele está aqui exatamente esperando que você pergunte. Então, toma cuidado. Toma muito cuidado. Outras cartas vão falar disso, a gente vai ter oportunidade de tratar disso mais de uma vez. Segunda coisa que ele diz, seja sábio para o bem. Procure conhecimento para o bem. Para o bem. Procure conhecer coisas que são para o bem. E as coisas para o mal? Nem vá atrás. Esqueça. Seja simples para isso. Eu não sei, nem vá atrás. O que é mal não te preocupa. Você não precisa aprender o que é ruim. Você precisa aprender o que é bom. É isso que Paulo está dizendo. Seja sábio para o bem e simples para o mal. Cuidado quando você está no meio do mal. Como assim cuidado quando você está no meio do mal? Nem sempre nós estamos na igreja. Nem sempre a igreja é completa. Nem sempre a própria igreja ela está num ensino bom. Paulo já falava disso, já denunciava isso, Pedro fez isso, João fez isso, todos os apóstolos se preocupavam com isso, as cartas dizem isso. Então, cuidado quando você está no meio do mal. Quando você está vivendo num lugar, por exemplo, se no teu trabalho só você é salvo, só você confessou Jesus. Se na tua família só você confessou Jesus. Se você está cercado de pessoas que não entendem a mensagem, não compreendem e não professam a fé que você tem, cuidado.
Cuidado, porque o inimigo está em volta, está ao derredor para nos tragar. Lembre de Ló. Lembra de Ló? Ló era um afortunado. Ele era abençoado, ele tinha família, tinha filhas, mas ele escolheu viver no meio do mal. Ah, porque lá a terra era boa, tinha bastante produção, porque o povo era rico, porque tinha condição, isso e aquilo. Ele escolheu viver no meio do mal. Ele escolheu viver em Sodoma e Gomorra, duas cidades que eram cidades do mal. Até o momento em que a ira de Deus, o cálice de Deus, chegou até o topo, transbordou e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Quem sobreviveu? Nem a mulher de Ló sobreviveu. Nem ela sobreviveu. Só ele e as suas duas filhas. E depois elas ainda fizeram o que fizeram. Então, cuidado, meu amor. Cuidado. Cuidado quando você está no meio do mal, para não se ver envolvido, engolido pelo mal e sofrer as consequências. E sofrer aí, né? O que sobrar quando o julgamento vier. Cuidado, meu amado. Esta carta, então, de Paulo aos Romanos, e eu oro ao Senhor que o Espírito Santo fale com mais profundidade ao teu coração. Amém, amado? Bons estudos!